Então vamos ver como é que o RNA é sintetizado aqui, tá bom? Bem, para a gente entender isso aqui, nós dividimos isso didaticamente em 3 etapas, uma chamada iniciação, a outra elongação e a outra terminação. O DNA oferece sinais químicos para que essas etapas ocorram, né? Então, uma série de características em cada etapa para que a gente entenda como todo o processo ocorre. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa figura para entender o processo como um todo. Aí você está vendo a molécula de DNA que está em azul. Nós encontramos uma região destacada em verde, né? Chamado sítio de iniciação, que na verdade é o promotor, a região promotora, e nós temos a RNA polimerase se ligando. O que nós temos aí ainda são os ribonucleosídeos trifosfatados, que está representado na figura de baixo, né? Aí onde está a elongação, mas ele também está presente no início. Então você percebe que a primeira coisa, a enzima RNA polimerase precisa identificar no DNA uma região chamada promotora, né? E ela vai se ligar aí com auxílio do fator sigma. Lembrando que nós estamos falando da transcrição em procariotos, tá bom? Então o fator sigma vai auxiliar essa ligação e também vai auxiliar no processo de separação das duas cadeias. A própria fator sigma também vai ser responsável por manter essas duas cadeias separadas para que o processo ocorra. Essa região aí, ela se estende no promotor, né, mais ou menos ali, um pouco da região de transcrição, mais 2, até menos 11, que é aquela região, né, de Tata Box, né, que a gente chama, que é uma região altamente conservada do DNA, onde vai começar o processo de síntese. Okay? Essa RNA polimerase, ela tem algumas características que são importantes. Primeiro, lembra a DNA polimerase, né? Ela sintetiza DNA no sentido sempre 5 linhas, 3 linhas, tá bom? Porque a extremidade 3 linhas OH, que é o ponto reativo importante. Então, não tem como sintetizar DNA ou RNA no sentido contrário. É sempre 5 linhas, 3 linhas. Ela vai utilizar a cadeia 3 linhas, 5 linhas como molde. E vai formar um híbrido entre DNA e RNA, tá certo? Então, DNA e RNA ficam ligados, formando uma molécula híbrida. Ou seja, o DNA molde e o RNA sendo produzido, né? Naquela relação complementar que você já sabe, adenina, uracila, citosina, guanina. Então, aqui nessa parte, nessa etapa chamada iniciação, ela é crucial para o processo inteiro, porque a RNA polimerase precisa produzir um pedaço pequeno de DNA de no mínimo 10 nucleotídeos. Se produzir menos disso, ou seja, um pedaço menor do que esse, o processo é abortado, ou seja, interrompido. Então a síntese simplesmente não ocorre, né? Então essa fase, que a gente chama de fase abortiva, ela é colocada aqui dentro da iniciação. Ou seja, se não houver produção de um RNA superior a 10, né, 10 ou mais, ela não prossegue, ok? Então nós temos uns aspectos importantes. A RNA polimerase se liga a essa região específica do DNA chamada promotora, auxiliado pelo fator sigma. O fator sigma ele é responsável por auxiliar na desnaturação do DNA e ele também é responsável por estabilizar as cadeias simples para que a RNA polimerase possa usar a cadeia molde, não é, do DNA para produzir a molécula de RNA, tá bom? Uma vez que tudo isso se cumpriu, que o pedaço de RNA foi produzido, né, acima de 10, ela então se desliga do promotor e prossegue. Tá certo? A gente fala prossegue, mas na verdade a hipótese mais aceita para isso é que o RNA, o DNA é puxado, passando por dentro da enzima. Ela tem uma série de aberturas, né? E uma delas é por onde passa o DNA, tá certo? Nós temos outra abertura no qual passa o RNA e outras
pelos quais entram os nucleotídeos, né, que vão ser utilizados. É uma molécula grande com várias aberturas ou canais por onde passam essas moléculas que eu acabei de citar aqui, tá bom? Então, cumpriu isso, ela prossegue para a próxima etapa, que seria o quê? A etapa chamada elongação. Então, agora ela vai aumentar a cadeia de RNA produzida, tá certo? Acrescentando mais. Aí o 11º, 12º, aí até milhares, dependendo do tamanho da molécula de RNA em questão. Essa fase, é importante, né, ela vai prosseguir até chegar numa região do DNA que especifica o final, ou seja, a terminação, né? Então ela prossegue acrescentando e veja, à medida que ela vai prosseguindo, essa bolha prossegue também do mesmo tamanho sem sofrer alteração. E ela vai colocando nucleotídeo por nucleotídeo de forma processiva, tá certo? É capaz de acrescentar uma grande quantidade de nucleotídeo. Geralmente aí essa enzima é capaz de acrescentar uma quantidade enorme de nucleotídeos por segundo, não é? Nós temos uma velocidade extremamente alta, assim, 40 nucleotídeos por segundo colocados aí, em média nessa polimerase. Então ela acrescenta um por um e à medida que ela vai abrindo a região anterior, né, no sentido circular 3 linhas, a anterior, ou seja, está atrás, né, a posterior vai abrindo, a anterior vai se fechando. De modo que quando ela chegar no final do DNA, esse DNA já voltou ao seu normal com as duas cadeias sendo ligadas, tá bom? Então, isso aqui, com a molécula de RNA polimerase percorrendo o DNA a ser transcrito até o final, a gente chama de elongação, tá bom? Agora, tem uma pergunta difícil de responder, como que a RNA polimerase sabe que chegou ao fim? Como que ela não prossegue, né, ao longo do DNA inteiro? Bem, esse mecanismo tem que ser, de certa forma, preciso, porque o gene vai gerar um produto específico contendo informações, né, para gerar esse produto que vai exercer uma função. Então, ele não pode ter um tamanho nem maior nem menor do que o normal. Então, ele tem que saber onde começa e tem que saber também onde termina. Onde começa, nós vimos que é o promotor. E onde termina? Então, tem uma sequência que a gente chama de sequência término aí, não é? Que sinaliza a terminação, ou seja, o final do processo. Tá bom? Então, nessa figura, mostra também que nós temos uma sequência término indicada aí na região 3 linhas, tá certo? No downstream, né? Que a gente chama aí da molécula, ou seja, na extremidade 3 linhas existe uma sinalização que diz, chegou ao fim. Então, o RNA é liberado e a RNA polimerase solta do DNA. E pronto, ela executou a sua função, tá bom? Esse processo aqui, nós temos duas explicações para ele. Vou falar aqui para vocês rapidamente, que seria um detalhe, tá ok? Um detalhe. Que a gente está aprofundando um pouco para compreender isso. Então, existem duas hipóteses aí que explicam como que a RNA polimerase interrompe a síntese, né, gerando o que nós chamamos de fase de terminação. Então, nós temos uma proteína chamada Rho, que é uma proteína na forma de anel, ela tem 6 cadeias polipeptídicas, portanto, uma estrutura quaternária, que se liga ao RNA mensageiro ou se liga à própria RNA polimerase. As duas hipóteses aí são discutíveis, né? De qualquer forma, a proteína Rho, ela é responsável pela interrupção. Então, se ela ligar, por exemplo, ao RNA mensageiro, ela pode provocar o quê? O deslocamento da RNA polimerase, né? Do DNA. Então, ela empurra a RNA polimerase, separando-a do DNA e do RNA que está sendo produzido. Uma outra diz que ela, na verdade, provoca um puxão. Ela puxa o RNA que está sendo sintetizado, separando ele da RNA polimerase e também do DNA.
A outra que diz que essa proteína Rho ela é capaz de provocar uma alteração conformacional na RNA polimerase, o que também vai resultar na separação. Aqui, ó, nessa figura, mostra a estrutura dela, né? A série cristalográfica, né? Dá para perceber que são 6 cadeias polinucleotídeas, estrutura quaternária que você já conhece quando estudou proteínas, né? Então, a vermelha, a laranja, a amarela, verde aqui representada, né? É a estrutura dessas, são 6 cadeias polipeptídicas, né? E que tem essa função importante aí, interromper a síntese. A gente chama então essa hipótese chama dependente de Rho. Existe uma outra que é independente de Rho, no qual não há participação, tá certo, dessa proteína, né? E aí vai haver a interrupção também. Mas como isso ocorre? Então os cientistas descobriram o seguinte, ó, nós temos uma situação em que a molécula de DNA ela tem mais ou menos um comprimento, assim, no final da molécula de DNA, né? No final desse gene que está sendo transcrito, nós temos uma sequência de mais ou menos 20 nucleotídeos, que a gente chama aí de repetição invertida, certo? Repetição invertida. Então, olha, a seta é apontada para a esquerda e a seta apontada para a direita. Nós temos as repetições nessas regiões destacadas de azul, que são chamadas de repetições invertidas, né? E essa região ela é separada por mais ou menos uma região de 8 nucleotídeos. Observe que tem timina, adenina, timina, né? Nessa região. E temos na outra extremidade uma repetição de adeninas e timinas. Quando essa região aí ela é transcrita, observe o RNA embaixo, né? Esse trecho aí de RNA corresponde a essa de DNA logo acima. Aí, devido à composição química desse RNA, ele vai assumir uma forma de grampo, que é essa que está representada aí abaixo, né? Com a ligação de hidrogênio entre as bases guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, né? Então, essa ligação permite que forme uma dobra, parecido com um grampo de cabelo, no inglês chamado hairpin. A formação desse hairpin aí, que é acompanhada na região 3' de várias uracilas repetidas, vai permitir a interrupção do processo, né, no qual a RNA polimerase ela é separada do DNA e separada do RNA mensageiro, o RNA que foi produzido aí, tá bom? Para você perceber aqui, ó, nessa outra figura, o que está mostrando? Ó? Lá está o meu DNA que está sendo usado como cópia, chegou naquela região de repetição invertida, com aquele poli-U lá presente, observe. E nessa região aí, observe que o RNA vai formar um grampo de cabelo. Então, quando forma essa estrutura, naturalmente vai haver o desligamento da RNA polimerase do DNA e a liberação do RNA mensageiro, como você está vendo. Depois essa região aí vai ser cortada, tá bom? Do RNA mensageiro, conforme nós vamos ver depois. Então, nós temos duas hipóteses que explicam como que a síntese de RNA é interrompida, tá bom? Bem, muitos livros não vão dar esses detalhes para você, mas se você pegar um livro de biologia molecular ou de bioquímica, eles vão falar que é assim que funciona, tá bom? Então, é importante você entender isso aqui. As etapas, então, do processo de síntese de RNA são iniciação, a elongação e a terminação, tá bom? Bem, espero que você tenha entendido essa aula. Eu sei que tem alguns detalhes que você precisa rever para compreender, mas eu sei que você consegue, tá bom? Na próxima aula vamos falar sobre a síntese de RNA em eucariotos, tá bom? Então, espero você. Tchau.